Quarta-feira de Liga dos Campeões e de Campeonato Brasileiro. Na Champions League, a quarta rodada segue de maneira espelhada, assim como foi ontem, terça-feira. Tem alguns grandes destaques nessa quarta de Champions, né? O United, por exemplo, vai até a Dinamarca enfrentar o Copenhagen. E a gente vai saber se aquele pênalti defendido pelo Onana, que vinha sendo criticado, de fato vai ajudar ou não o United a se classificar. Em caso de vitória, sim, passa a ser um momento decisivo. Em caso de derrota, talvez não. Talvez o United tenha mais dificuldade, até porque o United ainda recebe o Bayern de Munique na última rodada e visita o Galatasaray na Turquia. Temos na Itália o Napoli recebendo Union Berlin, que respira nesse momento por aparelhos. Union Berlin vive numa fase horrorosa na Alemanha e também na Liga dos Campeões, e se empatar com o Napoli já está fora da competição. Tem o Benfica, que não somou nem um pontinho ainda na competição, que visita a Real Sociedade fora de casa. O Bayern recebe o Galatasaray, o Real Madrid recebe o Braga, a Inter visita o Salzburg, o PSV recebe a equipe do Lan. Tem vários jogos interessantes, mas no Campeonato Brasileiro o bicho pega de verdade. Nós temos São Paulo e Bragantino às 8 horas, um jogo onde pode colocar o Bragantino na liderança do campeonato. Bragantino que tem um jogo a menos, assim como o Botafogo. E às 9h30, o Flamengo enfrenta o Palmeiras. Flamengo com desfalque, principalmente na volância, vai ter que adaptar alguns jogadores. O Tite vai ter que queimar os neurônios ali para conseguir montar o seu time. E o Palmeiras, que teve o Endrick convocado para a seleção brasileira, que assim como o Bragantino, em caso de vitória, pode assumir a liderança momentânea da competição. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 8 de novembro. Começamos o nosso planejamento no grupo C, jogo do Napoli com o Union Berlin às 14h45. Antes de começar esse planejamento, eu vou pedir o seu like no vídeo, porque eu sempre esqueço, deixo pro final, e muita gente no final acaba já saindo do vídeo. Então, se você puder deixar o like no vídeo para mim, vai ser muito bom. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, se tornar membro do canal, para ter acesso ao PDF de apoio e toda aquela questão toda, para a gente poder seguir a nossa análise, tá bom? Estou de amarelo, talvez pela primeira vez nesse canal. Geralmente essas roupas, para quando você é gordinho, a gente evita trabalhar com cores muito chamativas. Gordinho usa ali um preto fosco, preto escuro, entendeu? Não gostava muito de cores, mas à medida que você vai perdendo peso, você começa a olhar para o seu guarda-roupa. Por exemplo, essas blusas aqui a Betfair mandou para mim há muito tempo. Eu tenho parceria com a Betfair há mais de 5 anos, e a Betfair vivia mandando camiseta. Ela mandava essas camisetas grandes, e mesmo assim ficava apertado, né? E agora começou a ficar tudo largo. Eu falei, quer saber? Vamos usar, né? É sempre importante. Cara, eu sinceramente tô gostando. Vocês vão estranhar um pouquinho usando roupas diferentes, mas é bom. Emagrecer é saudável e é legal. Vambora então? Napoli e Union Berlin. Primeiro eu vou contar que eu fiquei muito chateado com o desempenho do Union Berlin depois dessa classificação para Champions, porque o Union Berlin ele mergulhou, como a gente diz aqui na roça, o Union Berlin ele embalou morro abaixo. O Union Berlin ele tem, se eu não me engano, se são 12 ou 13 derrotas seguidas. É por aí. Porque se a gente pega os últimos 10 jogos do Union, ele perdeu pro Frankfurt, pro Stuttgart, pro Bremen, pro Napoli, pro Stuttgart novamente, aqui deve ter sido Copa da Alemanha, pro Dortmund, pro Braga, de virada. Essa virada do Braga foi dolorida demais pro Union, pro Heidenheim, pro Hoffenheim e pro Real Madrid. E isso são só as 10, tá? Tem muitas outras pela frente. Então, parece que depois que o Union Berlin se classificou para Champions, ele desaprendeu, né? O treinador, ele continua por lá, se eu não me engano. Os donos do Union Berlin bancaram, né? O presidente bancou o treinador, mas a situação do Union Berlin é muito desastrosa na Liga dos Campeões. Por si só já era um grupo difícil, complicado, né? Você tinha o maior campeão da Liga dos Campeões e o atual campeão da Itália, então é muito difícil você estar num grupo como esse. Não dá para ter expectativa de classificação assim tão fácil, mas o Union Berlin também está numa fase desastrosa na Bundesliga. E desse jeito, o Union Berlin corre até o risco de ser rebaixado, se ele não começar a acordar para a vida. Então, eu quero dar esse contexto para a gente falar do desespero. E o desespero do Union Berlin, fora de casa, a gente vai ver um Union Berlin muito provavelmente diferente do que a gente viu contra o Real Madrid na Espanha, no Bernabéu. A gente não vai ver um ônibus alemão estacionado na sua área para defender. A gente vai ver um Union Berlin agressivo. Contra o Napoli, eu me decepcionei bastante porque o Union explorou muito a bola longa. Não tinha criatividade, não explorava linha de fundo. O Union Berlin tentava ficar lançando bola o tempo todo. Isso não vai funcionar contra uma equipe experiente como o Napoli.
União Berlim vai ter que botar a bola no chão e tentar criar. E não é muito do estilo dele. Por isso que eu imagino que, no desespero, talvez saindo um pouco do seu estilo, União possa permitir ao Napoli mais oportunidades do que de costume. E o Napoli, dentro de casa, com o apoio da torcida, em caso de vitória, praticamente sela aqui uma classificação. Porque o Braga enfrenta o Real Madrid nessa rodada, é muito difícil imaginar um Braga vencendo no Bernabéu. Vamos supor que o Braga faça aí no máximo 4 pontos, né, um empate contra o Real Madrid, que já seria um resultado absurdo de bom. O Napoli chegando a 9 pontos. A situação do Braga fica muito complicada porque o último confronto do Braga será justamente contra o Napoli na Itália. E aí o Napoli jogaria por um empate. Então, sinceramente, eu acredito que o Napoli vai aproveitar as oportunidades que o União Berlim fornecer por aqui. Eu não gosto muito de comprar esse favoritismo do Napoli com essa cotação mais baixa, porque do outro lado a gente tem uma equipe desesperada. E ontem eu cheguei a comentar com vocês essa situação. Quando a gente tem uma equipe desesperada, é essa equipe que vai tomar iniciativa, seja de marcação-pressão, seja de agressividade, e aí provavelmente você vai ter uma saída de bola do Napoli um pouco mais conturbada, um pouco mais povoada. Isso pode prejudicar um pouco a vida do Napoli em alguns momentos, né? A gente não vai esperar do Napoli um padrão de massacre, como a gente gosta de trabalhar nesse tipo de cotação. Então eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Eu não compro muito esse favoritismo do Napoli porque eu não consigo enxergar nesse jogo somente o Napoli jogando. Não é o fato do União Berlim estar em má fase que eu vou olhar só para uma equipe. Não posso botar esse freio de burro aqui, porque o União Berlim não é besta. Ele está numa fase ruim, mas ele não é bobo, tá bom? Então se você é um trader por aqui, se fosse um jogo normal de liga, eu ia olhar para o Napoli a 1,44 contra o União Berlim que está numa fase horrorosa e ia falar, olha, vamos em busca para trabalhar a favor do Napoli. Um back favorito no primeiro tempo, né? Porque provavelmente o Napoli, em má fase numa liga convencional, fora de casa ele ia tentar buscar um empate para tentar resolver em casa, certo? Porém, como é Liga dos Campeões e é um jogo de mata-mata, e nesse momento no grupo C, nada mais interessa a União Berlim a não ser a vitória, porque se o União Berlim vence o Napoli na Itália, resultado muito bom. Depois ele talvez vença o Braga em Portugal. Seria um resultado melhor ainda. E enfrenta o Real Madrid em casa. É óbvio que enfrentar o Real Madrid em casa é muito difícil, mas ele teria pelo menos uma chance talvez de ir para a Europa League, né? Que já é, obviamente, uma situação muito boa para o União Berlim que está estreando na Liga dos Campeões. Então, sinceramente, como é um jogo de muito desespero, eu não vou te indicar pensar não numa vitória do Napoli, não quer dizer que ele não vai vencer, mas como um trader, eu não te indicaria trabalhar aqui a favor do Napoli com muito afinco. Espera o jogo começar para você encontrar essa leitura, se é que o Napoli vai fornecer isso pra gente. Eu acredito que essa leitura vai ser muito difícil de acontecer. Quando a gente quer trabalhar a favor do favorito, assim, em cotação mais baixa, a gente quer o quê? Estabilidade. Quanto maior a estabilidade, mais tempo a gente pode permanecer no mercado sem perder nenhum tique, né? Nenhuma posição. Se você quiser aprender mais sobre isso, tem o meu curso aqui embaixo, theoborges.com. Você pode acessar o meu link ali sobre.theoborges.com. Você vai encontrar o meu curso. E não esquece, se for trabalhar no trade, obviamente você precisa da maior bolsa esportiva do mundo, a minha parceira, que me mandava camisas grandes e mesmo assim não entrava, a Betfair. Vou deixar um link aqui embaixo para você ganhar um bônus no seu primeiro depósito na Betfair de R$200. Se você é um punter, se você vai fazer sua entrada pré-jogo, primeiro eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado, porque as cotações estão esmagadas, né? E nós temos um risco da cotação do Napoli poder valorizar. Se ela pode valorizar, talvez a melhor decisão que você possa tomar seja esperar para fazer a sua entrada ao vivo, numa cotação um pouco mais valorizada. Pode ser que o União ache um gol, pode ser que o União Berlim dificulte um pouco mais a vida do Napoli do que o mercado está esperando. E aí você pode pegar uma cotação um pouco mais alta. O que eu gosto por aqui? Eu gosto de repetir o cenário que eu tracei no jogo espelhado de ida na Alemanha, que não deu certo. União Berlim, eu esperava um jogo para gols, o União Berlim não conseguiu marcar e acabou perdendo. O último jogo entre eles foi 1-0 para o Napoli. Mas o desespero aumentou, o Napoli sabe que dentro de casa tem que fazer o resultado e para mim eu vou seguir com a ideia de pensar no over 2,5. E gosto de pensar também em esperar essa cotação chegar mais próximo da odd de 2 para que a gente tenha uma relação melhor de 1-1. Tá bom? Gosto de pensar nesse cenário. Não duvido de ambas marcam sim. O União Berlim vai cair para dentro, mas sinceramente eu prefiro pensar mais um cenário de over 2,5. Se você acha que é muito esticado, espera um 1,5 valorizar. Pode ser que ele seja interessante também, tá? Às 5 horas pelo grupo A, nós temos o Copenhagen enfrentando o Manchester United na Dinamarca. E a gente vai descobrir se aquele pênalti perdido pelo jogador do Copenhagen, defendido pelo Onana, vai fazer ou não diferença nessa eliminatória e nessa classificação do United. Primeiro, uma curiosidade de alguém que gosta muito de aprender, tá? Eu sou fascinado por culturas e novos países e tudo mais que eu não visitei ainda, mas gostaria. Eu costumava chamar o Copenhague de Copenhague, né? Como a gente costuma chamar por aqui.
mas a pronúncia é Copenhagen, tá? Só que no danês, né, no idioma, no Danish, a pronúncia é Kubenhavn, e é uma junção de comerciantes com porto, né? Comerciantes do porto, Kubenhavn. Por isso que quando a gente lê aqui o nomezinho em cima, Kubenhavn, é Kubenhavn. Então, obviamente, como a gente está falando aqui de equipes num cenário internacional da Liga dos Campeões, vamos chamar de Copenhagen. Pode ser? Eu sei que é frescura, mas pô, eu gosto de saber a pronúncia certa, assim como o Raków Częstochowa na Polônia e outras equipes que a gente vai descobrindo a pronúncia, né? O Karlsruhe na Alemanha, o Wiesbaden na Alemanha, Wiesbaden. É legal você ter esse conhecimento, porque um dia, quem sabe, se Deus quiser, vou até lá e quero ter mais facilidade para entender um pouco mais da cultura da equipe, enfim, e do país. Tá bom? Então, Copenhagen ou Kubenhavn enfrenta o United. Para quem não se lembra, o Copenhagen recebeu o Bayern de Munique em casa, foi o único jogo que ele fez em casa até o momento, e ele saiu na frente do Bayern de Munique. Deixa eu filtrar aqui nos jogos em casa. Tá aqui, ó. Ele saiu na frente do Bayern de Munique e, obviamente, ofereceu a virada para o Bayern. O Bayern é uma equipe muito superior à equipe dinamarquesa do Copenhagen. O United fez um jogo muito complexo contra a mesma equipe dinamarquesa. Teve um pênalti no final que o Onana pegou e assim que ele pegou acabou o jogo. Então foi assim realmente uma vitória maiúscula. Em caso de não vitória naquele jogo, o United assim dificilmente teria uma chance de classificação. Em caso de não vitória naquele jogo, a situação do United seria muito complexa, porque o Galatasaray tem 4 pontos, mas ainda enfrenta mais uma vez o próprio United na Turquia e o Copenhagen na Dinamarca. Né? Então foi sim uma vitória muito importante, porém não está nada decidido. Tirando o Bayern de Munique, que tem 3 vitórias em 3 jogos e ainda faz um confronto agora nessa rodada contra o Galatasaray na Alemanha, ainda pega o Copenhagen na Alemanha, e vai visitar o United no último jogo já classificado, né, com certeza, na Inglaterra, todas as outras 3 equipes têm chance de classificação. O Galatasaray dificilmente conseguiria vencer o Bayern na Alemanha, mas vamos tratar as situações como o futebol exige, que é o improvável, não é impossível, né? Supondo que o Galatasaray não vença o Bayern de Munique. Se o Copenhagen vence o United na Dinamarca, ele vai para 4 pontos. E aí embola, fica o Gala com 4, o United com 3 e o Copenhagen com 4. Sendo que o Copenhagen sim enfrenta o Bayern de Munique na Alemanha, mas ainda enfrenta o Galatasaray em sua casa. O United, nessa situação, o grupo embola totalmente, né? Agora, se o United vence esse jogo e vai a 6 pontos, aí o confronto do United contra o Galatasaray fora de casa pode até talvez ser um empate, porque ele decide contra um Bayern de Munique já classificado na Inglaterra. Então a situação do United nesse jogo é uma continuação do pênalti defendido pelo Onana. Não adianta olhar para aquele pênalti e falar, nossa, aquilo lá definiu a classificação. Não. Aquilo lá abriu uma chance para o United que perdeu em casa para o Galatasaray, que perdeu fora para o Bayern de Munique, ainda se classificar, desde que ele vença na Dinamarca. Isso é um jogo extremamente importante. O empate aqui não é um resultado bom, porque o confronto direto com o Galatasaray é na Turquia. Então o United precisa. Se o United precisa e o Copenhagen precisa, nós temos mais um jogo aqui com um certo cheiro de gol, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, só para levar em consideração como as duas equipes vêm jogando nos seus campeonatos, é óbvio que a Premier League é muito superior aqui ao campeonato dinamarquês, mas veja que o Copenhagen em casa é uma equipe que marca em praticamente todos os jogos, que não cede tantas oportunidades assim, pelo menos no seu campeonato. O United foi o primeiro a marcar em 80% dos jogos fora de casa, mas não é uma equipe tão goleadora, porém a necessidade aqui provavelmente vai ser um pouco maior. Na primeira etapa, o Copenhagen vence um pouco mais, porém as duas equipes não sofrem tantos gols e não tem assim um número de vitórias. No segundo tempo, a gente já tem um número de gols sofridos bem maior das duas equipes, e foi assim contra o Bayern, se não me falha a memória. Primeiro tempo, o Bayern de Munique e Copenhagen foi 0-0, e aí no segundo tempo, o Copenhagen fez o primeiro gol e o Bayern virou. Se não me falha a memória, foi isso, tá? Se não me falha a memória, foi isso. Então acho que a gente pode ficar de olho sim num segundo tempo um pouco mais agitado por aqui. 100% dos jogos do Copenhagen em casa foram over 1,5. 60% do United foram over 1,5 e 71% dos jogos do Copenhagen em casa nós tivemos o over 2,5.
Se você é um trader por aqui, como a necessidade está dos dois lados, muita cautela de novo na hora de pensar somente em uma equipe, na hora de olhar somente para um lado, mesmo que a gente tenha mais camisa, mais tradição do lado do United. A necessidade é dos dois lados. O Copenhagen fez um bom jogo contra o Galatasaray, o Copenhagen fez um bom jogo contra o Bayern de Munique em casa, o Copenhagen fez um bom jogo contra o United na Inglaterra. Não dá para descartar uma equipe chata de se enfrentar. Então não cometa o erro de só olhar para um lado. Principalmente se você é um trader, deixa o jogo te mostrar. Não seja assanhado e afoito, tá bom? Mas se você encontrar um United mais dominante e o Copenhagen com mais dificuldade, aí você pode trabalhar alguma correção de preço. Porém, muita cautela, tá? Redobra a sua atenção. Se você é um punter por aqui, Theo, eu confio muito no United, eu acredito na vitória dele. Então pensa pelo menos no empate anula. Porque, de novo, eu acho bem improvável que o Copenhagen consiga marcar gol por aqui, tá? Eu prefiro olhar de novo para o mercado de gols, assim como no jogo do Napoli. O over 1,5 tá muito baixo e as duas equipes precisam da vitória. Dá para pensar no cenário de over 1,5 com uma cotação mais valorizada? Sim, mas ela vai demorar um pouco mais a valorizar. Eu gosto de pensar no cenário de 2,5, que foi o que aconteceu no jogo do Copenhagen com o Galatasaray fora de casa, que foi o que aconteceu no jogo dele contra o Bayern em casa. E não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui. De preferência com as cotações tanto do 2,5 quanto do ambas mais próximas de 2, tá? Lembrando, se não fosse o penal defendido, o Copenhagen também teria marcado na Inglaterra e teria marcado nos 3 jogos que disputou na Champions. Então não é uma equipe boba. Eu não vou me surpreender se ele conseguir marcar contra o United dentro de casa. E o United, se estiver atrás do placar, tem que vir para cima. E se estiver na frente do placar, ao menos vai ter o contra-ataque, porque o time dinamarquês vai ter que se expor. Então eu prefiro pensar no cenário de gols. Às 5 da tarde, o Real Madrid enfrenta o Braga também no grupo C, o grupo do Napoli e do União Berlim. O Real Madrid tem 9 pontos e está praticamente classificado. É muito difícil imaginar um Real Madrid não se classificando tendo alcançado 9 pontos, até porque em caso de vitória contra o Braga, ele praticamente define a sua classificação, tá? O Braga com 3 pontos não tá no radar assim ainda para a classificação, mas ele ainda tem uma chance. O Braga que virou na Alemanha de maneira espetacular contra o União Berlim quando perdia por 2-0, tem a chance ainda de enfrentar o União Berlim em Portugal e depois ainda enfrenta o Napoli na Itália. O problema é que se o Napoli vence esse jogo contra a equipe do União nessa quarta-feira, o Napoli também chega a 9 pontos. E aí o Braga teria que vencer o Real Madrid hoje para tentar uma disputa um pouco mais palpável, porque em caso de derrota para o Real Madrid, o Braga se mantém com 3, ele vai enfrentar ainda o União Berlim em casa, que não vai ser um jogo fácil, mas talvez o União Berlim já esteja praticamente eliminado, poderia chegar a 6 e aí tem um confronto com o Napoli na Itália, mas aí o Napoli jogaria pelo empate, né? Então a situação do Braga passa por torcer contra o Napoli, talvez um empate contra o União Berlim, e também passa por talvez pontuar contra o Real Madrid na Espanha. Então é uma situação de necessidade, não é tão gigantesca quanto a do União Berlim, mas é uma situação de necessidade. O Real Madrid é o Real Madrid, né? Ele se adapta, ele pode jogar no contra-ataque se o Braga quiser vir para cima, ele pode jogar propondo o jogo. Contra o próprio Braga em Portugal, o Real Madrid teve algum gol anulado, se não me engano foram 1 ou 2 gols anulados, mas também cedeu oportunidade para a equipe do Braga, então é bom tomar um pouco de cuidado, né? O Real Madrid vem de um jogo contra o Raio Vallecano onde não conseguiu marcar um gol, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa cotação a 1,25. Ela não está errada, mas é uma cotação bem esmagada, tá? E depende muito do cenário que o Braga vai apresentar de jogo. Vamos então traçar esse cenário. Se o Braga vem para fazer um jogo parecido com o que o União Berlim fez contra o Real Madrid no Bernabéu, que foi um jogo de ônibus estacionado, como a gente gosta de falar, né? Um jogo só de defesa, e o União Berlim fez muito bem o que se propôs a fazer, só tomou um gol no final do Bellingham. Essa cotação de 1,25 do Real, ela é corretíssima. E ela provavelmente vai oferecer oportunidade para a gente trabalhar a favor. Esse é o primeiro cenário. Se o Braga não vem para fazer um ônibus na frente da sua área e vem para atacar o Real Madrid ou para jogar, talvez assim, tentando de igual para igual como fez em Portugal, aí essa cotação do Real Madrid ela passa a ser um pouco perigosa. Porque no mínimo sinal de susto, o mercado e a cotação do Real Madrid já vai começar a subir. Então não vai ser uma cotação tão fácil para se trabalhar, tá bom? Então tudo depende do comportamento do Braga. Se tudo depende de um comportamento e a gente não consegue adivinhar qual vai ser, mesmo tendo apenas 2 opções, vamos esperar o jogo começar.
correto? Então, se você é um trader, se o Braga vier para se defender ou estiver no momento só de defesa, estar a favor do Real Madrid vai ser uma boa posição, desde que o Braga não contra-ataque. Se o Braga vem para fazer um jogo agressivo, como eu comentei do Union Berlin, como eu comentei do United com o Copenhagen, como eu comentei ontem sobre o do Shakhtar, cheguei a comentar, além do Shakhtar, cheguei a comentar sobre o Antuérpia, teve várias situações, aí estar a favor do Real Madrid, né, o back Real Madrid no primeiro tempo já vai ser um pouco ameaçado, tá? Aí você toma um pouco de cuidado. Mas dá para explorar em janelas de superioridade. Se você é um Panther, não vou te indicar a vitória do Real Madrid em 25, porque ela é muito esmagada. Se o Braga tem condição de marcar contra o Real Madrid, como já marcou contra o Union Berlin fora, como também marcou contra o Real Madrid em Portugal, essa cotação do Real Madrid, ela tá no nível assim mais baixo que ela pode estar. Por mais que a gente tenha uma discrepância técnica muito grande, existe a probabilidade do Braga segurar um pouco o Real, talvez segurando o Real Madrid para dificultar ele marcar, talvez fazendo o primeiro gol. Então a gente pode ter essa cotação do Real valorizando um pouquinho. E eu gosto de pensar num cenário de gols ao invés de pensar num cenário de cotação do Real Madrid em 25. Claro que se o Braga estiver na frente, aí eu olharia com muito carinho para essa recuperação do Real, uma dupla chance, uma vitória do Real Madrid, né, em outras metodologias que eu tenho. Mas no pré-jogo, o cenário que mais me agrada também é um cenário de over 2,5. Só que a cotação ela tá ridícula. Eu não vou passar pano para essa cotação, ela tá muito ruim. Esse tipo de cotação aqui não tem valor, na minha opinião. O 2,5 abaixo em 40 é uma cotação assim, começa a ter valor no under. Começa a ter valor no under 3,5 pagando 2. Você entende? Quando você tem uma cotação de over extremamente esmagada, por mais que o mercado espere muitos gols, daqui a pouco o under começa a ter valor. Então, para você trabalhar o 2,5, 1,5 a favor de gols, você precisa torcer para que o primeiro tempo seja mais truncado, mais fraco, bem ruim, para que no segundo tempo você tenha essa cotação melhorando. Aí vai valer a pena. Agora, com esse tipo de cotação no pré-live, eu não te indico fazer nada, tá? Então, minha dica para você, quer trabalhar pré-jogo? Encontra outra partida. Essa aqui tá muito esmagada. Agora, se você puder esperar o jogo começar, qual que é o melhor cenário no primeiro tempo? Que o jogo fique empatado 0-0, para que você busque 2 ou 3 gols no segundo. Que o Braga saia na frente, para que você busque talvez uma virada do Real Madrid. Ou, se você quiser também trabalhar gols, que o Real Madrid esteja vencendo por 1-0 talvez, e o Braga venha para cima igual um maluco. Aí você pode pensar lá, faltando 15 minutos, 20 minutos e pensar em mais 2 gols, ou quem sabe faltando 10, 15 minutos pensar em mais um gol no over limite. Você vê que é um jogo direcionado pro ao vivo. Ah, Theo, mas eu quero algo para fazer pré-jogo. Você tem um monte de coisa pra fazer pré-jogo. Você só vai trabalhar com cotação merda. Aí é contigo. Você quer trabalhar ao vivo? Ó, o 2,5 é legal, o 1,5 é legal, a vitória do Real Madrid é legal, mas tudo com cotação merda, que no longo prazo não vai te levar a lugar nenhum. Você quer? Se você puder ter um pouquinho de paciência no ao vivo, talvez você consiga encontrar cotações que te ajudem e não que só saciem sua vontade de clicar. O jogo do Bayern de Munique com o Galatasaray é praticamente um xerox do jogo do Real Madrid com o Braga. Claro que são cenários de classificação diferente. Aqui nós temos um Bayern de Munique com 9 pontos. O Galatasaray é o segundo time que tem mais chance, na minha opinião, porque ele ainda tem um confronto direto contra o United na Turquia, e na Turquia a gente tem um ambiente hostil. Ainda tem um jogo contra o Copenhagen fora de casa na Dinamarca. E tem a possibilidade de surpreender talvez o Bayern de Munique aqui, como surpreendeu o United na Inglaterra. Porém, você consegue perceber uma cotação do Bayern que vem embalado depois de golear a equipe do Dortmund por 4-0, o seu filho, né, o seu filho registrado em cartório. Você tem um Bayern de Munique que venceu as 3 partidas do grupo. Você tem o Harry Kane que está jogando muito, muito bem na equipe do Bayern de Munique e talvez vá conseguir agora ganhar o seu primeiro título. Não sei se na Bundesliga, né, porque o Leverkusen está muito bem esse ano, mas deve ganhar. Talvez em outra competição, na DFB Pokal já não vai dar mais, porque eles foram eliminados pelo Saarbrücken da 3ª divisão. Enfim, mas a cotação é muito esmagada. Perceba que, olha só, vitória do Bayern extremamente esmagada. Joga contra o time do Galatasaray, que marcou gol no Bayern de Munique na Turquia. Perdeu, mas marcou contra o United, marcou contra o Copenhagen, é uma equipe chata. 1,20 é muito esmagado. Ah, vamos pensar em gols. Mesma coisa do Real Madrid, tá pior ainda a cotação, 1,25, 2,5, 1,25. Olha onde vai estar o under 3,5, quer ver? 2,20. É uma cotação muito esmagada. O ambas marcam acaba tendo mais valor do que esses mercados de gol tudo, porque o Bayern de Munique ele cede a oportunidade. Foi o Dortmund incompetente que não aproveitou, mas o Bayern de Munique ele cede a oportunidade. O Galatasaray pode marcar como marcou na Inglaterra contra o United, pode marcar na Alemanha contra o Bayern. Essa odd do ambas marcam talvez seja a odd mais sensata e mais interessante de todo esse confronto. Porque pensar, vou te indicar aqui o over 1,5, a 1,07, vou te indicar o over 2,5 em 25, não vou, isso aqui é cotação para saciar clique. Para quem gosta daquele termo completar bilhete, e vocês sabem o que eu penso de bilhete, de múltipla de bingo, né?
Então, eu não vou falar isso aqui pra vocês. Quer trabalhar o over 2,5? Espera o jogo começar, tenha paciência, senta a bunda na cadeira, amarra a mão. Eu quero clicar, pelo amor de Deus. Amarra a mão, espera o jogo começar, torce pra ser um jogo mais fraco, pra que você tenha oportunidade. Porque 1,25, cara, é bem complexo, tá bom? Não vai te levar, assim, vai te deixar no máximo ali no 0-0. Tá? Mas dá para esperar essa cotação valorizar assim. Quem sabe um Galatasaray saindo na frente, dando uma segurada no Bayern, o Bayern de Munique vindo para cima no final, já tá classificado praticamente o Bayern, mas vindo para cima, tentando buscar uma recuperação, pode abrir uma oportunidade pra gente por aqui. Eu gosto de se ambas marcam, tá? Ainda espero uma valorização dela, mas eu gosto. Eu acho que o Galatasaray tem capacidade aqui, mesmo perdendo, pra cair atirando, como a gente fala, né? Mas é inegável que esse jogo ele tem cheiro de gol, porém ele podia ter uma cotação um pouco mais valorizada. Se o jogo começar e o Bayern já marcar 2 gols de uma vezada só, acabou. É até melhor cair, a gente para de olhar e vai pra outra coisa, vai focar em outro jogo, que aí não tira atenção. Ah, mas eu não consegui fazer nada. Paciência, meu amigo ou minha amiga. Nem todo jogo a gente vai conseguir fazer alguma coisa. É melhor evitar a odd merda, a odd baixa, e assim às vezes é até melhor, né? Beleza? Vamos pro próximo. Campeonato Brasileiro, às 19 horas, o Internacional enfrenta o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América, merecido Fluminense. Reencontra o Internacional no cenário de eliminação do Inter. O Inter foi eliminado no Beira-Rio pelo Fluminense. Fluminense de ressaca, pós-título, já classificado para a próxima Libertadores, já classificado para esse Mundial de Clubes e o próximo, né? Acho que até o Mundial de 2025 ele já está classificado. Então foi uma classificação dupla. Um Fluminense pensando agora de fato no Mundial de Clubes, né? É provável que vários jogadores saiam, né? Sejam contratados agora que o Fluminense tenha que vender depois do Mundial, mas deve segurar a maioria deles para o Mundial de Clubes. Então o foco do Fluminense agora acabou, não é mais no Brasileiro. Pode levar o time titular? Pode. Pode jogar sério o Fluminense? Pode, mas o foco aqui não é o Brasileiro. Então a expectativa do mercado é de um Internacional com mais vontade, querendo ali talvez uma vingança, né? Depois dessa eliminação. O Internacional não está completamente salvo. O Inter tem 42 pontos, mas, por exemplo, o Cruzeiro tem um jogo a menos, tem 37, né? O campeonato ainda tem aí mais 6 rodadas para o Inter. Então a situação não está totalmente resolvida para o Internacional. Então o Internacional precisa muito mais. E é por isso que o mercado coloca o Inter favorito a 1,60. O que a gente pode fazer? A gente pode concordar com esse favoritismo, como eu concordo. Eu acho que é um favoritismo justo. O Fluminense não tem nada mais nesse campeonato para fazer, mas a gente não pode ser cego, ser bobo. Tá? A gente pode concordar. Pô, eu concordo. O Internacional vem com muito mais vontade, mas não precisa ser bobo. O que é o bobo? O bobo é acreditar que esse jogo já está resolvido. Não existe bobo no futebol. Por que você vai ser bobo trabalhando com futebol? Né? Esse ditado que fala, não tem mais bobo no futebol. Mas tem quem trabalha com futebol que é bobo? Espera. Você pode precificar talvez um empate anula do Internacional, uma vitória do Inter? Pô, talvez levando em consideração nesse conceito, talvez até sim, mas não vale a pena esperar o jogo começar primeiro? Pra gente ver como que o Internacional vai se comportar? Afinal de contas, os últimos jogos do Inter dentro de casa, tirando o 7-1 contra o Santos e a vitória contra o Grêmio, o Inter não venceu o Curitiba. Ah, mas estava com um jogador a menos. Mas não venceu. Não venceu o América. O Inter não conseguiu vencer os 2 lanternas da competição. Dá para dizer que o Inter perdeu 5 pontos contra os 2 lanternas, já que o Inter é bem superior no time que chegou numa semifinal de Libertadores. Perdeu para o Curitiba e empatou com o América. Perdeu 5 pontos. Poderia estar com 47 pontos agora, sonhando com Libertadores, né? Venceu o Santos por 7-1, tudo bem. É um cenário exótico e atípico. E venceu o Grêmio por 3-2. Aí foi eliminado pelo Fluminense e perdeu para o Atlético Mineiro. Então nos últimos 6 jogos, o Internacional venceu apenas 2. Já o Fluminense fora de casa vem numa situação pior ainda, né? Se a gente colocar aqui os últimos jogos do Fluminense no PDF de apoio, foram 2 vitórias em 15 partidas fora de casa. O Fluminense, que é um dos melhores mandantes, é um dos piores visitantes da competição. Deixa eu até tirar essa dúvida aqui, ó. O Fluminense é o 2º melhor mandante e é o 18º pior visitante. Ele só é melhor do que o São Paulo, que nunca venceu fora nessa edição, e o América. É impressionante como o Fluminense vai mal fora de casa. O Fluminense marcou menos do que 1 gol por jogo fora e sofreu quase 2 gols por jogo. O Inter é uma equipe que marca com mais frequência, bem mais frequência que o Fluminense, mas que também sofre com bastante frequência. Apenas 25% dos jogos em casa do Inter ele deixou de sofrer gol. O primeiro tempo do Inter não é tão bom. É uma equipe que marca gol? Marca, mas não vence tanto, porque toma bastante gol. Então esse é que é o fator bobeira aqui. É você vir achando que esse jogo já está resolvido, porque o Internacional não costuma fazer bons primeiros tempos. Então,
Dá para esperar para ver se o Fluminense vai se comportar de uma maneira mais, né, vamos dizer assim, desleixada, desconcentrada? Dá, porque aí se você encontrar essa oportunidade, aí vai valer a pena. Qual que é a diferença de você fazer uma entrada pré ou live? Ah, Theo, mas e se o Inter fizer o gol no primeiro ataque? Pô, passou, a oportunidade passou, você não pegou, paciência. Mas não é melhor esperar? Vai que o Fluminense começa jogando melhor, que o Inter demora a encaixar, entende? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a desconcentração do Fluminense também pode ser motivação do próprio Fluminense. O Fluminense pode jogar animado pelo título, ou já pensando no Mundial. Não sei, não existe bobo no futebol, não seja você esse bobo que a gente fala que não existe, tá bom? O Fluminense não faz um bom primeiro tempo, não vence tanto, perde bastante, assim como na segunda etapa. A diferença é que na segunda etapa as duas equipes marcam bastante gol e sofrem bastante gol. O Fluminense mantém o mesmo número de derrotas, mas passa 16 gols sofridos. Então se você pensa no mercado de gols, talvez olhar para o segundo tempo seja bastante interessante. Olha que curioso, ó, se eu somar aqui, 65% dos gols sofridos pelo Inter, você não sabia que tinha isso aqui no PDF de apoio, né? Você que não assina o nosso canal. Assina o canal aí, cara, pra você ter acesso ao PDF de apoio todos os dias. 65% dos gols sofridos pelo Inter saíram após os 60 minutos de jogo, do meio pra frente do segundo tempo. Olha que curioso, tá vendo? Já o Fluminense marca 85% dos seus gols, quase 86%, dos 40 minutos do primeiro tempo pra frente. O Fluminense marcou apenas 14% dos seus gols até os 40 minutos, entende? Então talvez a gente tenha um primeiro tempo mais truncado e o segundo tempo podendo ser um pouco mais aberto, ok? Então são informações que a gente pode levar em consideração. Eu não estou dizendo aqui que o Inter não vai vencer, só estou dizendo que talvez você possa pegar essa cotação um pouco mais alta. Se você é um trader, o Fluminense entrou desconcentrado, desmotivado, cagando e andando, com respeito, né, do termo, pro jogo, dá para trabalhar contra o Fluminense, dá para trabalhar a favor do Inter, dá para fazer várias coisas. Agora, o Fluminense entrou aproveitando o contra-ataque, o Internacional não está conseguindo dominar o meio-campo, está com dificuldade de sair, fica de fora. Não inventa, espera os momentos para estar dentro. Se você é um Panther, todos os caminhos desse rio em direção ao mar levam a uma vitória do Inter, porque o Inter quer, o Fluminense não precisa. Mas será que você não pode esperar uma cotação um pouco melhor? Será que o Fluminense não pode criar um pouco mais de dificuldade? Será que se você esperar um pouquinho, você não pega essa cotação 1,70 ou 1,80 a 2? E no segundo tempo, se a gente tem tantos gols marcados assim, não dá para pegar esse over 1,5 mais alto? Entendeu? Eu acho que a gente pode pensar assim, nesse cenário de 2 gols, nessa vitória do Inter ou num empate anula do Inter, desde que a gente tenha no live, na tua leitura, no ao vivo, isso de fato se confirmando. O over 1,5 eu gosto de pensar, principalmente no segundo tempo, uma cotação mais alta, tá? 9h30 da noite no Campeonato Brasileiro, de volta ao Maracanã, o Flamengo enfrenta o Palmeiras em jogo extremamente importante. Para o Palmeiras significa, dependendo do resultado do Bragantino contra o São Paulo, né, se o Bragantino não vencer o São Paulo, significa alcançar a liderança do campeonato, um objetivo muito importante para o Palmeiras, porque colocaria uma pressão muito grande no Botafogo. E para o Flamengo, em caso de vitória, o Flamengo se coloca novamente como um candidato, um postulante ao título, óbvio. O Flamengo também tem um jogo a menos, assim como o Botafogo e o próprio Bragantino, mas o Flamengo não vem apresentando de maneira geral um futebol tão bom, né, jogadores em baixa, na verdade, né? Mas se vencer o Palmeiras, e o Palmeiras hoje é um dos postulantes, e o Botafogo em má fase, e o Flamengo ainda tem um confronto com o Bragantino, o Flamengo poderia sim ainda sonhar, né? Então nós temos de novo uma necessidade dos dois lados por aqui, né? O Flamengo tem um problema um pouco maior em relação a desfalque, né? O Flamengo está com um problema no meio campo, não tem o Thiago Maia, tem vários outros jogadores lesionados. O Flamengo teve o Felipe Luiz suspenso também, que fez uma boa partida contra o Fortaleza, e o Ayrton Lucas deve voltar para a equipe. O retorno do Gerson deve facilitar para o Tite resolver esse problema. Provavelmente teremos Gerson e Pulgar numa volância. Não sei se o Tite vai optar por essa situação. O Arrascaeta claramente não está conseguindo um ritmo de jogo tão grande durante 90 minutos, então talvez ele só entre no segundo tempo. Não sei como que o Tite vai armar. Pro lado do Palmeiras, o time veio extremamente motivado depois da virada contra a equipe do Botafogo, do jeito que foi, né? O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, o esquema do Abel não funcionou no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras conseguiu uma grandíssima virada e até ofuscou um pouco esse problema da primeira etapa. Contra o Atlético Paranaense, o Endrick novamente balançou as redes, isso levou o Endrick
para a seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira. Obviamente essa convocação ainda não é para agora, o Palmeiras ainda vai contar com o Endrick. Então o Palmeiras chega um pouco mais completo em relação aos jogadores. O Flamengo, o seu principal jogador, o Bruno Henrique, cumpre suspensão, mais um jogo de suspensão, cumpriu contra o Fortaleza e agora cumpre contra o Palmeiras por conta daquela expulsão contra o Santos, né, onde ele proferiu ali palavras de muito carinho para o juiz, obviamente, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo tem sido o Maracanã, ou tem sido jogar como mandante, né? Porque o Flamengo é o melhor visitante da competição, tem 8 vitórias em 17 jogos, mas como mandante o Flamengo é apenas a 11ª melhor equipe. Já o Palmeiras, fora de casa, tem praticamente o mesmo número de vitórias do que o Flamengo, mas tem um número de jogos maior, né? O Palmeiras fora de casa não é tão forte assim, só que como eu sempre gosto de salientar, a régua da parte de fora de casa, né, é mais baixa. Então, uma equipe com 6 vitórias em 16 jogos já é possível estar figurando entre os melhores visitantes. Olha lá, o Palmeiras na 4ª colocação dos visitantes. O Palmeiras acaba sendo uma equipe bem na média, não é uma equipe que sai tanto na frente do placar fora de casa, não tem um número de vitórias tão alto, falha em marcar em mais de 30% dos jogos, ficou sem sofrer gol em 44%, tem uma defesa boa, né? Mas é uma situação na média. O Flamengo vence metade dos jogos em casa, saiu na frente mais vezes do que o Palmeiras, falhou menos em marcar, ficou mais tempo sem sofrer gol, né? Mas o número de gols marcados pelo Flamengo não é tão alto assim, afinal de contas o Flamengo tem passado por uma crise ali no seu setor ofensivo. A primeira etapa, o Flamengo não consegue se destacar tanto, tem um número de vitórias menor do que o Palmeiras, tem um número de derrotas menor, mas marca menos gols, tem um número de derrotas menor, mas é uma equipe que sofre gol no primeiro tempo com constância, ou seja, marca e sofre a mesma quantidade. O Palmeiras até se destaca um pouco mais com mais vitórias, só que a equipe também tem mais derrotas, marca bastante gol, mas também sofre quase a mesma quantidade. Perceba que a primeira etapa, por mais que o Palmeiras tenha mais vitórias, as duas equipes não passam tanta confiança. Não são equipes que dominam os seus adversários na primeira etapa. O Palmeiras sofre até mais gols do que o Flamengo. É uma equipe que consegue marcar, mas que sofre bastante. No segundo tempo, eu tenho uma melhora no rendimento ofensivo do Flamengo, mais do que dobra o número de gols marcados. Aí os números de gols sofridos não crescem, então o Flamengo consegue equilibrar um pouco mais a situação. O Palmeiras também mantém o número de vitórias alto, aumenta o número de gols marcados e reduz os gols sofridos. Então a segunda etapa já é o contrário do primeiro tempo. Nós temos equipes mais coerentes, mais organizadas. Lembrando, sempre gosto de salientar isso para vocês, as bolas aéreas do Palmeiras. O Palmeiras é uma das equipes que mais marcam de cabeça na competição. E contra a equipe do Botafogo, a gente percebeu nas bolas aéreas. O último gol do Danilo foi numa bola parada. O gol de empate do Flaco Lopes foi numa situação onde o cruzamento do Endrick, uma ajeitada de bola do Gustavo Gomes, se eu não me engano, e o gol do Flaco Lopes, também de cabeça. Então é um time muito forte nesse tipo de atuação, nesse tipo de setor. Então vale a pena ficar de olho nesse fundamento, tá? Se você é um trader por aqui, dado a complexidade do jogo, tem tudo para ser um jogo bastante estudado. Então, correção de preço, sem viés, sem expectativa, venha para trabalhar momentos de superioridade. E essa superioridade provavelmente vai ser alternada, né? Vai ser o famoso superioridade intervalada que a gente chama. Né? De vez em quando o Palmeiras está melhor, de vez em quando o Flamengo. Se essa superioridade trocar o tempo todo ou não tiver superioridade nenhuma, é melhor ficar de fora do mercado. Se você é um punter por aqui, você pode até ter um embasamento de tentar pensar numa situação a favor do Palmeiras, numa dupla chance por conta dos desfalques do Flamengo, mas é um jogo extremamente parelho. Os últimos jogos entre eles, por exemplo, nós tivemos 1-1 no Allianz, o Flamengo saiu atrás e depois empatou. O Palmeiras poderia ter até goleado aquele jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi absurdamente bom. Mas aí o Palmeiras no segundo tempo recuou. E aí chamou o Flamengo para cima e o Flamengo acabou empatando com o Arrascaeta. Teve a final da Supercopa do Brasil no início do ano, 4-3 para o Palmeiras, jogo bem pirotécnico, né? Tivemos outro 1-1, 0-0 e 2-1. Então perceba que são jogos bem mais truncados. Tá? E só tivemos um jogo aqui com mais de 3,5 gols. Também é um jogo que tem até uma característica mais under, que está pagando uma cotação próxima de 1,30. Tá? Mas eu gosto de pensar no cenário de 2 gols. Existe uma necessidade muito grande, o Endrick está numa excelente fase, o Flamengo teve uma melhora do Cebolinha, né, que é um jogador que precisa da liga. O Luiz Araújo também está jogando bem, fez o gol contra o Fortaleza. O Flamengo mostrou capacidade de contra-ataque no segundo tempo contra o Fortaleza. Se estiver na frente do placar, pode utilizar isso contra o Palmeiras, afinal de contas o Palmeiras vai ter que se expor. Então eu gosto muito de pensar nesse cenário de 2 gols, assim como eu comentei ontem no jogo do Botafogo com o Vasco. Mesmo que não tenha saído 2 gols naquele jogo, mas é um cenário parecido. Por quê? Enquanto tiver 0-0,
Se você perceber um jogo muito truncado, é melhor não se posicionar. Se você tem uma das equipes abrindo o placar, a equipe que sofreu, ela vai ter que se expor. E o que você precisa conferir? Se a equipe que marcou, ela está aproveitando o contra-ataque. O Vasco aproveitou contra-ataques em conta-gota. Não foram vários contra-ataques. O Vasco optou, na maioria das vezes, por se proteger, por fazer o tempo passar. Então era passível de ficar de fora ali do over-limite, que era 1,5 no momento, né? Então é mais ou menos assim. Se você quer uma situação um pouco mais palpável, para não ter que ficar torcendo, para o jogo abrir, espera o primeiro gol acontecer e verifica. Por exemplo, o Flamengo fez o primeiro gol. O Flamengo está contra-atacando bem. O Palmeiras partiu para cima porque ele precisa. Se o Flamengo optou por contra-atacar com frequência, é um bom jogo para buscar mais um gol. Se o Palmeiras abriu o placar, o Palmeiras tem jogadores muito velozes para contra-atacar também. O Flamengo partiu para cima e ele vai ter que partir com o apoio da torcida, o Palmeiras vai ter espaço para contra-atacar. Se ele optar por fazer, é interessante buscar mais um gol. Então, no caso, é o over limite, mas, obviamente, acaba sendo o over 1,5, tá bom? Eu gosto muito de pensar nesse cenário, mas em relação ao mercado de resultados, sinceramente, eu prefiro não criar nenhuma caramiola na tua cabeça, porque é um jogo extremamente parelho. Pra gente finalizar, vamos falar sobre os nossos jogos complementares, os nossos jogos extras para essa quarta-feira. Os prováveis vitórias de favoritos, nós temos o Al-Ahly enfrentando o Cerâmica Cleópatra, lá no Egito, vale a pena ficar de olho. O Al-Ahly, ele tá numa posição de 7ª colocação aqui, mas ele tá com vários jogos a menos. O Al-Ahly é sempre uma equipe muito forte. Na África do Sul, o Mamelodi Sundowns enfrenta o Amazulu. O Mamelodi também é uma equipe muito forte, com 100% de aproveitamento. Tem o Arsenal enfrentando o Sevilha. Aqui você precisa conferir o comportamento do Sevilha, tá? Se o Sevilha vier para tentar buscar um empate na Inglaterra, se defendendo bastante, pensando no jogo da volta que ele tem contra o LAN e contra o PSV na Espanha, é onde ele pode buscar a classificação, eu acho que vale a pena você trabalhar esse back Arsenal. Agora, se o Sevilha vier para cima com tudo, pode ser um jogo um pouco mais perigoso. Já falamos no Real e já falamos na situação do Inter, que também vale a pena ficar de olho ao vivo, tá? Favoritos que podem se complicar. A Real Sociedad, ela nesse momento tá jogando mais bola que o Benfica, mas a situação não tá resolvida. E essa cotação de 1,73 é uma cotação baixa, o Benfica não é bobo, tá? Muita cautela para trabalhar esse jogo aqui, até porque pode rolar um comodismo do Real Sociedad e o Benfica pode se aproveitar disso. O PSV enfrenta o LAN. Teoricamente o PSV é um pouco mais time do que o LAN. O primeiro jogo entre eles ficou 1-1. Tá? E em casa, na Holanda, o PSV vai tentar se impor um pouco mais. Porém, o LAN é um dos melhores do grupo. Não dá para ignorar isso, né? Para surpresa de muita gente, inclusive para mim. O Salzburg recebe a Inter na Áustria e precisa vencer para se manter vivo na competição. Uma vitória contra a Inter aqui coloca o Salzburg com 6 pontos, podendo receber o Benfica ainda dentro de casa, né? E o Benfica pode chegar talvez até eliminado, né? Se o Benfica perder para a equipe da Real Sociedad. O Atlético Paranaense pega o Fortaleza vem de derrota, várias derrotas, né? Perdeu para a LDU nos penais, perdeu para o time do Galo, perdeu para a equipe do Flamengo e perdeu para o Bahia e o Vasco antes, né? Então teve uma sequência muito grande de derrota. Foram 4 derrotas e a derrota nos pênaltis para a LDU, né? O Atlético Paranaense precisa muito da vitória para ainda seguir sonhando com essa vaga na Libertadores, mas é um favorito que pode se complicar sim. Tendência de jogos para over, o Napoli com o União Berlim. Aí assim a gente pode colocar até mais, né? O Real Madrid também tem uma tendência para over, o próprio United. E o América Mineiro com o Curitiba. Duas equipes que estão virtualmente rebaixadas, né, praticamente, mas que não deixaram de jogar bola. Então dá para ficar de olho em gols por aqui também. São Paulo e Bragantino é outro jogo interessantíssimo, que pode até valer liderança em caso de vitória do Bragantino. O difícil por aqui é entender qual jogo o São Paulo vai escolher para jogar, né? O São Paulo escolhe o jogo. Infelizmente tem sido assim. O São Paulo ele poderia estar um pouco mais alto no Brasileirão, mas como o São Paulo já está classificado para a Libertadores, o São Paulo simplesmente cagou e andou para o Brasileiro. Não conseguiu vencer nenhuma partida fora ainda e vem escolhendo jogos dentro de casa para jogar. O último jogo contra o Cruzeiro não fez um bom primeiro tempo, o Cruzeiro merecia ter marcado, mas no segundo tempo foi melhor, principalmente depois do primeiro gol do Luciano. Tá? O jogo foi 1-0, mas São Paulo jogou muito melhor depois do primeiro gol. E o Bragantino vem acumulando vitórias. O Bragantino pode assumir a liderança do campeonato se vencer. A última derrota do Bragantino, ele jogou até melhor com o Atlético Mineiro, mas acabou perdendo. O Bragantino teve uma derrota e 2 empates nos últimos 10 jogos. Foram várias vitórias. É um visitante bem chato, né? O Bragantino é o 5º melhor visitante, tem pouquíssimas derrotas, foi o time que menos perdeu fora de casa. Então dá para pensar talvez uma dupla chance do Bragantino, mas eu ainda gosto de pensar no mercado de gols. Por mais que o último jogo tenha sido 0-0, o restante dos jogos 2-1, 3-0, 1-1, 4-3, eu também olharia com carinho para esse over 1,5. Tá? E lá na Argentina, chorando as pitangas depois de perder a Libertadores, o Boca enfrenta o San Lorenzo na Copa da Liga.
às 7 horas. Pode ser um jogo também extra para você inserir aí nessa quarta-feira maluca, tá? Eu, particularmente, vou ficar de fora desse jogo, vou focar mesmo nos que a gente comentou por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, não inventa moda, faz o simples, isso não esquece, eu sempre avisando aqui que semana que vem é data FIFA. Então a cagada que tu faz hoje, já não é para recuperar de qualquer maneira, mas não vai adiantar você tentar recuperar em jogo de seleção, que é pior ainda, tá? Não esquece, aqui embaixo tem os links do PDF de apoio. Na verdade, se você se tornar membro do canal, você recebe na aba comunidade todos os dias o PDF de apoio. Tem o link da minha parceira Betfair para você se cadastrar. Tem o link das minhas redes sociais que eu raramente uso, não gosto de rede social, mas eu vou tentar voltar a ser mais ativo no Telegram, é que tá num período aqui de viagens, de obra, então eu tô um pouco mais inativo por lá. Não é uma obrigação minha, não tenho grupo VIP, mas eu sempre gosto de compartilhar com vocês as minhas leituras de jogo quando eu posso, quando eu tenho de fato esse tempo sobrando, para poder não me prejudicar também na hora do trabalho ao vivo, porque parar para digitar teoricamente também ia perder um pouco de atenção no jogo, mas eu tô conseguindo me organizar melhor. Ainda não tô no meu escritório, né? Não tem escritório aqui. Eu tenho um puxadinho aqui onde a galera dorme na obra. E não esquece também de se inscrever no canal, que você me ajuda muito. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus, até amanhã.